Opa, boa noite galera, olha só essa fanart de Incredibox Sprunk. Se você não sabe o que é Sprunk, é um jogo de mod, um mod de Incredibox, lançado no ano passado, lá em 2009. Se você ainda não jogou esse jogo, com certeza não jogou porque não sabemos como é. Entre os personagens desse jogo original nós temos Oren, Reddy, Clucker, Fanbot, Veneria, Grey, Brood, Garnold, Lime, Sky, Mr. Sun, Durpole, Mr. Tree, Simon, Tuner, Mr. Fun Computer, Wenda, Pinky, Jeven e Mr. Black, ou apenas Black. E ele tem um visual que não é canônico no jogo porque foi removido, com certeza. Mas ele é o único que não aparece no modo normal no jogo porque ele esconde um lado sombrio. E ele acabou transformando o mundo dos Sprunks em um mundo infernal, onde todos estão mortos, alguns manipulados e outros que ainda estão vivos. E eu vou mostrar aqui agora. A primeira vítima foi Oren, que teve um destino totalmente trágico, onde Wenda o atacou bem no peito, arrancando suas costelas e fazendo sangue jorrar pelos seus olhos, e mostrando seus órgãos. Red foi a segunda vítima do ataque, onde Wenda o atacou, só que Red começou a resistir também. E em seguida, Wenda o enforcou, e dizendo que era irrelevante. Em seguida, o matando para sempre, onde ele é devorado por abutres. Clucker sendo esmagado pelo seu próprio prato por conta dos ataques violentos de Wenda, que usou o próprio prato de bateria do Clucker para esmagar sua cabeça. E Clucker é considerado um dos inteligentes do grupo, sendo prateado. Mas infelizmente seu trágico destino era assim. Fanbot foi criado pelo Clucker, mas também pelo Garnold. O coitado simplesmente perdeu seus dois criadores. Mas como é um robô, ele era imortal, mas está com muito medo e triste por ter perdido eles. Veneria teve um destino meio diferente. Como ela gosta de plantas, plantas cresceram na sua cabeça, sentindo uma dor intensa que fez ela gritar de tanta dor. Mas infelizmente as plantas cresceram ainda mais, arrancando seus globos oculares. E apesar de estar infectada, isso a matou. Grey, assim como Fanbot, também é um dos poucos sobreviventes do mundo de terror, onde infelizmente teve um destino trágico. Mas ele sobreviveu ainda, sem ferimentos gravíssimos. E ele sobreviveu porque se escondeu, mas está sempre com muito medo e olhando ao redor. Brood foi atacado por Simon, mas apesar disso ele sobreviveu, por causa do seu cérebro pequeno, e ele quase não sentiu dor. Garnold sendo esmagado pela sua própria roupa tecnológica, mostrando seu visor que está quebrado e mostrando seu olho avermelhado de tanto sangue saindo, e com seus dentes estando visíveis. Lime é mais uma vítima desses ataques. Apesar de ter sobrevivido, perdeu um pouco mais de sangue, onde infelizmente teve um destino trágico. Sky, o mais jovem, foi atacado mais uma vez por Wenda, onde ele simplesmente é empalado por várias hastes de metal. Um na sua orelha direita, outro na sua cabeça na vertical, outro através de seu olho esquerdo, onde acaba arrancando seu globo ocular, e o quarto em seu peitoral. Mr. Sun foi o primeiro a ser infectado. Como ele é o sol, ele era sorridente, mas agora, sua boca agora se tornou um grande olho que observa tudo ao seu redor. Durple também foi infectado, onde agora, com seus olhos tem um olhar vazio e suas pupilas são bem grandes agora. E ele parece não piscar. E o pior é que por ele estar nessa forma, agora sua boca se abre de uma forma grotesca e anormal. Mas o criador disse que a pele dele é extremamente elástica. Mas algumas pessoas dizem que na verdade, assim como Grey, também é um sobrevivente sem ferimentos, assim como Grey e Fanbot. O que eu aceito. Mr. Tree perde sua alma. Agora ele ficou acinzentado e que está com as folhas acinzentadas também. E com um tronco preto. E com catarse de procura-se. Simon, mais uma vez, agora também se infectou.
E ele simplesmente agora não. Agora ele tá com os olhos fechados, porque dá pra ver um pouco das suas pálpebras, e com um sorriso maluco e anormalmente bizarro. E foi ele quem mordeu o Brad, por causa da loucura da fome que tomou conta de seu corpo. Turner também foi uma das vítimas de Wenda. Mas ele não era apenas uma vítima, ele é também um xerife, que tinha 4 orelhas. Ele até tentou se defender e defender os outros, mas infelizmente teve um destino trágico. Mas outros dizem que ele também seria um sobrevivente, ou seja, o que eu também aceitaria. Mas imagine, ele tá morto ou vivo? Não dá pra saber. Mr. Funkomputer também poderia ser um dos únicos sobreviventes, mas a entidade talvez tenha o colocado em um vírus, fazendo com que ele seja infectado por essa tal infecção também. Wenda, sendo manipulada, agora se tornou uma psicopata, uma assassina, mas principalmente uma matadora de sangue frio. E foi ela que atacou Pink. Pink também foi uma das vítimas, mas apesar disso sobreviveu, assim como Brud, pois apesar do ferimento grave, o rosto não é um ponto fatal. Assim como o Giggle de Happy Tree Friends, ela também é uma das poucas sobreviventes. E quando se encontrou com Grey, Grey a ajudou, onde ela levou ao lado de Turner também, inclusive sendo descarregados por Durple. Javen, sabendo dos que o Black fazia, se junta ao grupo, formando um grupo de sobreviventes, onde eles terão que acabar com os planos malignos de Black. E Black foi o responsável por trazer este caos para o mundo dos Sprunkies. E ele simplesmente se sentia enjoado de estar naquele mundo, e por isso transformou aquele mundo em um inferno. E talvez o mundo dos Sprunkies não será mais o mesmo. Mas algumas pessoas dizem que na verdade o mundo poderá ser o mesmo caso Black seja derrotado. E apesar dele estar carregando uma escuridão, ele poderia ser um pouco diferente. E talvez, na verdade, Black sempre trouxe com ele uma maldição. Mas será que existe uma maneira de derrotar o Black? Com certeza. E eu tenho algumas teorias. Na minha teoria, Wenda matou mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou talvez 7. Ou seriam apenas 7 vítimas. Porque Turner seria vivo, mas outros dizem que são 6 vítimas, porque Turner teria sobrevivido porque seu cérebro desviou. O que faria um pouco mais de sentido, porque faria uma homenagem a um cara que simplesmente sobreviveu. É impossível, mesmo quando foi perfurado pela furadeira que atingiu sua cabeça, onde o cérebro desviou, porque ele foi ágil. E os infectados seriam apenas 3, ou apenas 6. Mas Durple é descrito como um sobrevivente também, apesar de sua pele extremamente elástica. E os sobreviventes tipo Grey, Fambot, Brud, Durple, Turner, Pink e Javen como sobreviventes. Mas comenta aí, será que é verdade ou ficção? E olha, logo eu teria minhas próprias teorias sobre isso, e eu tenho uma teoria que poderia explicar toda a história deles. Todo mundo de Sprunk lá da gringa, aqui do Brasil e da Argentina e de outros países, tem suas próprias teorias sobre a história de Sprunk, se quiser saber mais.